Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos aqui, eu sou Samuel Santos, do canal Pregador MR. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui em mais um vídeo para trazer mais um momento da Palavra de Deus para o nosso coração, para a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família, e tudo aquilo que faz parte da tua vida em nome de Jesus. Amém? Este é o momento de reflexão da palavra do Senhor. Eu gostaria de trazer um texto em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, que fala sobre o centurião de Cafarnaum. E diz assim, E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Amém? Gente, eu gostaria de trazer uma ilustração, uma alegoria, dentro desse texto, mas assim, muito prático e funcional para a nossa vida espiritual. Eu gostaria de definir esse texto, uma palavra, e a palavra é intimidade. Pode ser que não tem nada a ver uma palavra com o que nós estamos lendo aqui agora, mas se você prestar bem atenção nessa colocação que eu vou fazer, você vai entender. O texto fala do centurião, e nós entendemos que esse centurião, ele não andava com Jesus, ele não era discípulo de Jesus, ele não estava em todo o tempo com Jesus, participando dos seus ensinamentos, dos seus milagres, correto? Ele simplesmente, naquele momento ali, Jesus estava passando por aquele lugar, e esse centurião veio e se aproximou dele e falou essas coisas. E comparando, digamos assim, para o nosso tempo, muitas pessoas, que estão na presença de Deus no dia de hoje, conhece a palavra, conhece o Evangelho, anda com Jesus em todo o tempo, já frequenta, já congrega, já conhece a palavra de Deus, já faz parte da igreja do Senhor, e não tem essa iniciativa, essa atitude que esse homem teve. Apesar de não conhecer, de não andar com Jesus em todo o tempo, e não ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos, você vê que a atitude dele foi uma atitude realmente, digamos, surpreendente, tanto que surpreendeu Jesus. Basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Surpreendente porque hoje, no nosso tempo, isso não tem acontecido, muito pelo contrário, Muitas das vezes Deus ele tem que, às vezes, falar 2, 3, 4, 5 vezes com a pessoa. Às vezes, pelo tempo, tem gente que teima, tem gente que ignora o que a palavra de Deus diz, tem gente que quer, digamos, fazer a sua própria vontade, não discorda de muitas coisas dentro da palavra de Deus, por achar que já tem tempo suficiente para fazer isso, ou acha que tem intimidade suficiente para fazer isso, correto? E aquele centurião, sem conhecer praticamente Jesus direito, ele diz, basta uma palavra, reconhecendo a autoridade de Jesus, reconhecendo o poder de Jesus, mesmo que não tivesse nenhuma intimidade, ou tanta intimidade como muitos naquele tempo tinham e possuíam. Então qual é a ligação? Que intimidade que nós estamos falando, eu estou falando aqui agora? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se você conhece uma pessoa, alguém apresenta uma pessoa para você e você passa a ser amigo daquela pessoa e começa a conversar com ela, e essa outra pessoa é uma pessoa que fala tudo que pensa, gosta de falar, gosta de expor as suas ideias, seus pensamentos, e por você, às vezes, pelo fato de não ter intimidade com aquela pessoa, muitas das vezes ouve, muitas das vezes dá aquela atenção para aquela pessoa, e às vezes até discorda daquilo que ele está te falando naquele momento, não concorda, não aceita, mas por você não ter intimidade com aquela pessoa, não ter aquela aproximação para falar e discordar naquela hora, às vezes você até concorda, às vezes até você balança a tua cabeça,
Não concordando, mas ao mesmo tempo concordando, porque você não quer discordar dele naquele momento. Pelo fato de não conhecer, pelo fato de não conhecer a sua personalidade, o seu caráter, não saber como é que ele vai reagir naquele momento. Então, muitas das vezes você permite ou aceita aquele comentário, aquilo que ele está falando, simplesmente por não ter intimidade suficiente para discordar. Mas com o passar do tempo, quando você vai conhecendo aquela pessoa, porque a intimidade é isso, né? Intimidade é você conhecer a pessoa, o caráter da pessoa, a personalidade da pessoa com o tempo. Você tem aquela aproximação com aquela pessoa e passa a ter intimidade a ponto de conhecer essa pessoa profundamente. O comportamento dela, o caráter dela, a personalidade dela. Então, pelo fato de você adquirir essa intimidade, vai chegar um tempo que você não. Peraí, eu não concordo com isso. Eu discordo do que você está falando. Você começa a até mesmo debater, a criticar o comportamento daquela pessoa ou o que ela está falando, porque você adquiriu uma intimidade suficiente para poder, né, ter a coragem, digamos assim, a iniciativa de discordar. Então você entenda que a intimidade é para isso, para você conhecer a pessoa, descobrir o caráter, a personalidade da pessoa a ponto de discordar, a ponto de teimar com a pessoa, a ponto de não concordar com aquilo que aquela pessoa está falando. Só que com o nosso Deus é diferente. Amém? O nosso Deus é diferente. Conforme nós temos a intimidade com aquela pessoa, ou com determinada pessoa, pelo tempo, pelo fato de cada um de nós sermos imperfeitos ou temos os nossos defeitos, é razoável que nós venhamos discordar do que a pessoa está falando, do comportamento da pessoa, né, daquilo que ela está expondo. É bastante razoável que isso venha a acontecer, de você querer discordar ou querer criticar, né, ou querer teimar com alguma coisa, digamos assim, porque nós somos falhos, o ser humano é falho, nós possuímos o defeito, correto? Então, sempre vai acontecer de que você venha discordar ou alguém venha discordar de você em alguma coisa, ou não venha concordar com você. Pelo fato de você já adquirir uma intimidade com aquela pessoa, isso vai sempre acontecer. Vai sempre haver o debate, a crítica, a não aceitação, a não concordância com aquilo que a outra pessoa está falando ou você mesmo está falando. Só que com o nosso Deus é o contrário. O nosso Deus é perfeito. O nosso Deus não tem defeito. Então, conforme você vai adquirindo uma intimidade com Deus, a tendência o fato é que com o tempo, com essa intimidade, por Jesus ou por Deus ser um ser perfeito, verdadeiro, o que vai acontecer é que com o tempo, com essa intimidade, você vai concordar sempre com aquilo que Deus está te falando. Na medida que você vai tendo intimidade com Deus, você vai se aprofundando no caráter de Deus. Você vai se aprofundando na personalidade de Deus. E por Deus ser perfeito, o que vai acontecer? Você nunca vai discordar, pelo contrário. Sabe o que vai acontecer com essa tua intimidade com Deus? Você vai se constranger. Porque nosso Deus sendo perfeito, quanto mais você tem intimidade com Ele, vai se aprofundando no caráter de Deus e na sua personalidade, o que vai acontecer com você ou comigo é o constrangimento. Amém? Você vai se constranger com o comportamento, com a atitude, com a personalidade e o caráter de Deus. É aí que acontece ao contrário. Ao invés de você debater, ao invés de você querer criticar, ao invés de você não concordar, você vai se calar. Olha só o que eu estou querendo passar para você. A intimidade gera constrangimento com relação a Deus. Quanto mais você adquire intimidade com Deus, isso vai gerar constrangimento para você, porque o nosso Deus, Ele é perfeito. Então o que aconteceu aqui com o centurião? Vamos voltar aqui no centurião agora. Observe que o centurião, ele se constrangeu. Se constrangeu com o caráter e a personalidade de Cristo.
ele reconheceu em Cristo a autoridade e o poder que ele tem, ou ele tinha. Então, na verdade, esse centurião aqui, ele não teve vergonha de Jesus, ele se constrangeu. Por que ele não quis que Jesus fosse à sua casa? Ele não estava com vergonha da sua casa. Ele não estava com vergonha de mostrar a sua casa. Ele não estava com vergonha de mostrar a sua casa suja, mal arrumada. Não. Foi o constrangimento diante da autoridade de Jesus que o levou a falar dessa maneira. Eu não sou digno de recebê-lo. Olha só, gente, o que eu estou querendo dizer. Ele se comportou como se tivesse a total intimidade com Jesus. Mais do que qualquer um outro. Diferente do tempo de hoje, que as pessoas acham que pelo fato de ter intimidade, ele pode se comportar e agir, fazer e falar o que ele quer. E muitas das vezes rejeitar o que Deus está falando. Esse centurião diz, basta uma palavra. Hoje em dia tem pessoas que pela intimidade, entre aspas, que acham que tem o direito de discordar. Tem o direito de deixar Deus falar 2, 3, 4, 5 vezes com ele. Acha que pela intimidade ele pode discordar, pode criticar, ele pode fazer a vontade dele. Entendeu? Pelo fato de achar que tem intimidade. Presta atenção no que eu estou falando. Intimidade gera constrangimento. Diante do nosso Deus, enquanto nós vamos obtendo intimidade, mais constrangimento nós vamos ter diante de Deus. Diferente do nosso amigo, do nosso colega que nós conhecemos e pela intimidade, com o passar do tempo, você fica mais à vontade para discordar e para falar, porque somos homens, somos falhos. E diante desse defeito, dessa falha, da imperfeição, gera discussão, gera debate, gera discordância, mas com o nosso Deus não. Amém? Nosso Deus é perfeito. Então, diante dessa perfeição, quanto mais nós temos intimidade, o que vai gerar em nós é o constrangimento. Foi o que esse centurião sentiu diante de Jesus. Ele reconheceu a autoridade e o poder de Cristo. Amém? Entenda uma coisa também, um exemplo muito simples, né? O apóstolo Paulo, a palavra de Deus, ressalta a atitude de Sara com relação a o nome dele? Abraão. A Bíblia fala que Sara, ela não ousava chamar Abraão de você ou qualquer outro termo. Ela chamava ele de Senhor. Sabe o que isso significa? Presta atenção. Nós sabemos que Sara era esposa, era mulher de Abraão. Tinha toda a intimidade com Abraão. Tinha ou não tinha? Era mulher dele. Sara era esposa. Veja bem, tinha toda a intimidade com Abraão. Ou seja, vamos falar de intimidade? Sara, ela se prostrava nua para o seu marido. Era mulher. Ela não tinha vergonha de Abraão. Ela se apresentava a Abraão com a sua nudez, não se apresentava? Ela não tinha vergonha. Ela tinha intimidade. Deus, Ele não quer que você tenha vergonha dele. Deus, Ele não quer que você tenha vergonha de orar, de falar com Ele, de ouvir a sua voz, de fazer a sua vontade. Deus, Ele não quer. Ele quer que você tenha intimidade. Deus quer que você tenha intimidade com Ele, ou seja, você pode se apresentar nu diante de Deus. A tua nudez é o teu pecado. Intimidade é isso. Essa intimidade que Deus quer, que você venha se apresentar diante dele nu. Ou seja, com o teu pecado. Você não é esposa de Deus? Não é esposa de Cristo? Nós não somos a noiva de Cristo? Nós podemos nos apresentar diante de Deus nu, com o nosso pecado. Não precisamos ter vergonha de Deus. Essa é a nossa intimidade. Sara tinha intimidade com Abraão, mas nem por isso ela aproveitava dessa intimidade para abusar. Mesmo assim, sendo esposa dele, chamava ele de Senhor. Por que ela chamava ele de Senhor? Porque reconhecia a autoridade de Deus sobre a vida de Abraão. Ela não misturava as coisas. Mesmo tendo intimidade com Abraão, sendo esposa dele, ela o respeitava como homem de Deus. Vê se não é isso que está acontecendo. Às vezes nós, por acharmos que temos intimidade com Deus, podemos nos aproximar com o nosso pecado diante de Deus,
achamos que nós podemos ter toda a liberdade com Deus e fazer o que nós queremos. Podemos utilizar qualquer linguagem diante de Deus. Você, cara, qual é, tudo bem? Presta atenção. Uma coisa é você ter intimidade, outra coisa é você respeitar a autoridade de quem está diante de você. Intimidade não quer dizer que você pode se comportar de qualquer maneira, ou possa fazer tudo o que você quer, ou da maneira que você quer, e achar que Deus tem que te aceitar. Deus, ele aceita o teu pecado, vinde como estás, mas isso não significa que você vai se comportar dessa maneira diante dele. Sara era esposa, mulher de Abraão, tinha intimidade, se mostrava nua para ele, mas ao mesmo tempo o respeitava, o chamava de Senhor. Olha só, presta atenção nisso. Nós precisamos reconhecer a autoridade que Deus tem sobre a nossa vida. Nós temos intimidade, mas quanto mais nós temos intimidade, mais nós temos que honrá-lo. A Sara honrava a Abraão, mesmo tendo toda a intimidade como mulher. Sara respeitava a Abraão, mesmo tendo toda a intimidade como mulher, como sua esposa. Apesar de nós termos toda a intimidade com Deus sendo esposa, sendo a noiva de Cristo, nós temos que nos comportar e respeitar e dar honra para Ele. Então não confunda intimidade com abuso de liberdade. Glorifique, foi o que esse centurião fez. Ele honrou a autoridade e o poder de Cristo, mesmo sem o conhecer, mas houve intimidade aqui. Houve intimidade aqui do centurião diante de Jesus. Amém, gente? Ele reconheceu a autoridade e o poder. Ele falou, basta uma palavra. Então, quando Deus falar contigo, por mais que você tenha intimidade, mesmo que você tenha toda a intimidade, respeite a palavra do Senhor. Ouça a palavra de Deus apenas uma vez. Atenda ao Senhor quando Ele te falar pelo menos uma vez. Não seja teimoso, como muitas das vezes nós somos com os nossos amigos, com os nossos colegas, na liberdade que nós temos de, às vezes, discordar ou não querer fazer. Não. Intimidade com Deus é justamente isso. Quanto mais nós temos intimidade, mais o respeitamos, mais o honramos, mais o glorificamos com a nossa atitude. Basta Deus falar apenas uma vez contigo. Basta Deus falar uma vez comigo. Por mais que eu tenha intimidade com Ele, ou mesmo que eu venha ter toda a intimidade, toda aproximação com o meu pecado diante do Senhor, eu tenho que reconhecer que Ele é o poder sobre a nossa vida. Temos que chamá-lo de Senhor. Amém? Cuidado com o trato que você tem com Deus muitas das vezes. Tem muita gente que confunde intimidade, acha que intimidade é falar com Deus do jeito que quer, da maneira que quer, usar o termo que quer. Entende? Como se estivesse falando com qualquer uma outra pessoa. É um exemplo muito simples que nós precisamos seguir. Então vamos seguir o exemplo desse centurião. Basta uma palavra, Senhor, em nome de Jesus. E vamos atender a palavra, vamos atender a voz do nosso Deus, em nome de Jesus. Isso é intimidade. Amém? Isso é que é intimidade com Deus, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida, toque no teu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando para você.